Você acredita que a imagem pode potencializar a sua fé? Esse é o nosso tema de hoje. Será mesmo que uma imagem pode fortalecer a fé? Será que uma imagem aliada à nossa capacidade de acreditar pode realizar coisas, desejos, até milagres? Porque em algumas religiões as crenças são fortalecidas pela imagem. E quem não acredita, seria menos favorecido por Deus? Seria errado nos apegarmos a imagens ou elas só simbolizam uma relação a um caminho de luz? Você tem uma imagem aí na sua casa, o que ela significa para você? Já obteve alguma graça que você acredita que veio por causa dela? Para conversarmos sobre esse assunto, eu recebo os meus convidados, o padre Juarez Castro, católico, o rabino Ravissani, judeu, e Alexandre Caldini Neto, que é espírita. Sejam muito bem-vindos, eu estava com saudades de vê-los todos aqui. É verdade. Não é? Tudo bem? Tudo ótimo. A última vez só eu que tive aqui, os dois não tiveram. Não. Veio a sacerdotisa. Veio a sacerdotisa. E a monja. A monja pelo telão. Exatamente. E o rabino não veio e o Alexandre fez greve. Tem 3 meses. Falaram para você que falou para não vir. Não, mentira. Deixa eu falar uma coisa. Na verdade, eu vou contar, porque ele estava num programa agora mesmo, que era para eu ter ido junto com ele. E aí, de repente, fui desconvidado do programa. Que maldade. Eu falei, opa, tem alguma coisa. Vocês estão fazendo uma dupla? Olha. Tá prosperando, hein? Tá prosperando. Regina, era pra gente estar no pânico. De repente, falou assim... Não vai. Aí eu fiquei sabendo que o rabino falou, não, esse programa é pequeno demais. Vocês combinaram de vir de preto ou foi coincidência? agora. Estamos seguindo a tendência. O padre está sempre de preto, a gente usa o vivo de preto. Que coincidência. Porque eu só tenho uma camisa. O meu guarda-roupa é como o da Mônica. Só isso. Só tem uma... A gente vai comemorar, nós católicos, a Páscoa e, por coincidência, esse ano, o primeiro jantar do Pessach coincide com a nossa Sexta-feira Santa. Exatamente. Sexta-noite é o Pessach, a Páscoa judaica. Uma celebração linda, onde o povo judeu nos 4 cantos do mundo celebram a libertação do nosso povo da escravidão do Egito, mais de 3.300 anos atrás. Muita simbologia e o tema é relacionado com as imagens. Tem muitos símbolos. Então, na religião judaica, há símbolos? Sim, por exemplo, eu trouxe essa matzá, que é o pão ázimo. A matzá é um símbolo do Pessach, porque quando a gente come a matzá, a gente lembra do pão pobre que nossos antepassados comeram na saída do Egito. Esse era o pão que eles davam para os escravos, que enche a barriga. E na saída, não deu tempo da massa fermentar, virou matzá. A matzá simboliza a humildade, a simplicidade, a agilidade. Você tem que fazer ela rápido para não fermentar. Nos 7 dias da Páscoa judaica não comemos hametz, não comemos o pão, o fermento. Não tem fermento, né? Não tem fermento, que simboliza a mentira, a preguiça, que a massa fica lá parada e infla. Então a simbologia, de fato, pela ótica judaica, é benéfica para você interiorizar os valores. Então, mas não são imagens de figuras humanas ou de animais, nada disso? Não, nada relacionado à divindade, que aquela imagem é o meu Deus e eu vou servi-la. Não. O judaísmo, por essência, tem um hino nacional, que é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errado. Escuta Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Só existe um Deus. O que sim existe são vivências e preceitos e hábitos que influenciam o nosso caráter. Tá. Mas então tem a simbologia da matzá. Tem a simbologia que coloca nas portas? A mezuzá, por exemplo, que nós lembramos da saída do Egito. Porque naquela noite eles passaram o sangue nos umbrais das portas do Corban, né, do sacrifício do Cordeiro de Pessach. E todas as portas? Todas as portas dos batentes, e simboliza o quê? Que Deus está lá nos protegendo. Ah, tá. Então tem todas essas... São símbolos que interiorizam valores. Perfeito. Na Igreja Católica usamos imagens, eu tenho 2 aqui. Com o mesmo sentido. Símbolos que faz com que eu me ligue àquilo que ele quer representar. A igreja tem uma compreensão muito clara em relação às imagens. Em relação às imagens, só os judeus também têm imagens de querubins. Tem na Arca da Aliança. A Arca da Aliança tem um querubim. Sim. Não no antigo templo, no templo que Sim. foi feito, onde ficava a arca, ficava 2 querubins também em cima da arca. Sim. Era bordado nas cortinas do templo também querubins. Cada tribo de Israel possuía sua bandeira. Tem. E depois, interessante, o povo, quando era no deserto, era picado por serpentes, o próprio Deus mandou fazer uma serpente, uma serpente numa haste de... Então existe o símbolo interessante. Por que a palavra símbolo é muito interessante? A palavra símbolo é uma palavra grega, símbolos, que significa, sim, é um prefixo que fala, que une, que nos une, né? Uma síntese, um símbolo. Então o símbolo me une a uma ideia.
O contrário de símbolo é diabo, né? O contrário a palavra diabolos é aquele que divide, né? Por isso que na religião se usa muito a palavra diabolos, ou o contrário do símbolo, para identificar o mal, porque o mal geralmente ele divide, né? A palavra diabo significa o que divide, né? Então o símbolo, ele é muito importante e a gente considera o símbolo importante por quê? Porque o ser humano precisa de símbolos, né? Ele precisa de símbolo de pinturas. Nas cavernas, as pessoas, para explicar, elas pintavam, elas para comunicar alguma coisa, elas faziam, deixavam uma mensagem. Depois a gente começa a perceber que as pessoas, para que elas pudessem se fazer entender, elas têm não só pinturas, mas tem símbolos que representam ou uma tribo ou alguma outra coisa. No tempo em que as pessoas eram analfabetas, e só algumas pessoas liam, era importante você desenhar, né, as catedrais que a gente conhece na Europa, elas catequizaram pelos vitrais. Por quê? Porque olhando, eu não estou vendo. No Antigo Egito se usava os símbolos justamente para passar uma mensagem. E então, é a conexão com a fé. Com a conexão, justamente. Então o que acontece? O símbolo, isso é importante que o Rabino falou, porque o símbolo não é aquilo que ele não é aquilo que ele está significando. Ele está me ligando a alguma coisa. Essa compreensão na igreja é muito clara. Por exemplo, quando eu vejo uma imagem, você falou que tem uma imagem. Eu estou vendo uma imagem e aí eu vou usar uma figura que a gente usa muito, como uma fotografia de alguém, para eu lembrar e para eu fazer memória naquele momento. Mas eu tenho certeza, por exemplo, assim como eu vejo uma fotografia da minha mãe que faleceu há 2 anos, eu olho, tenho saudade, lembro dela, mas sei que ela não está ali. Sei que aquela fotografia não é ela, né? Isso a igreja tem. As imagens na igreja, no começo a igreja primitiva nem usava as imagens, usava os ícones. E o ícone a igreja oriental, a igreja bizantina, sempre usou ícone. E o ícone é uma coisa muito interessante, porque o ícone, a gente nem fala até hoje que a gente pinta um ícone, a gente escreve um ícone, porque o ícone, ele tem toda uma história ao redor dele. Por exemplo, quando você olha um ícone, a orelha geralmente de Nossa Senhora ou de Jesus é grande, o nariz, a boca é pequena, então, a mão tem os dedos longos, então tem todo um significado. Para eu, ao olhar aquele ícone, eu ir rezando. E isso na igreja tem, ou seja, os símbolos, eles me levam àquilo, mas não é aquilo que eles... Né? Agora, isso é uma purificação da fé, ou seja, a gente não pode, de repente, achar, e é importante que as pessoas saibam que, de repente, não pode pensar que o que eu estou vendo eu estou vendo um crucifixo, eu não estou vendo Jesus, eu estou vendo um crucifixo. Alexandre pensa diferente. Completamente diferente. Vou começar a comentar o padre, porque ele pega meia hora, nós dois ficamos ver navios aqui no programa do padre. Programa do padre. O programa é dele, Regina, eu e você somos os... Não, vou pôr um cronômetro aqui. Então não falo mais. Tem o Arthur também, viu? O Arthur também. Regina, eu estou lendo atrás de você. Regina, não falo mais. Estou lendo atrás de você os símbolos ali, ó. Não tem o do judaísmo, acho, né, Rabino? Faltou a estrela do Davi. É porque um círculo está lá atrás. Tem isso. Tem o crucifixo, tem o do Islã, tem o Yin Yang. Qual é o símbolo do espiritismo? Não tem. Não há, nenhum, zero. Por quê? Justamente para não dividir. Não tem a bandeira de um, a bandeira de outro, o espiritismo do Nordeste, o espiritismo do Sul, desse, daquele, de um país, o outro, não. Né? E aí eu vou diferir dos meus colegas, sobretudo do catolicismo, né? E o espiritismo também é cristão, lembrando disso, né? Sim. Que não tem nenhum símbolo, nenhuma imagem. Não deveria ter nem fotografia de Chico Xavier, por exemplo, em alguns centros espíritas tem. Por quê? Para evitar a adoração. Para evitar a adoração. Porque o que importa é a gente estar em conexão com a divindade. E como é que a gente faz isso? Pelo meu pensar, pelo meu agir, pelo meu ser. Não precisa ter uma simbologia para falar, agora sim, estou conexão com aquele... Tem que estar interiorizado. Claro. Aquele pedaço de gesso que foi produzido na China, com máquinas que cospem milhões de imagens por segundo, não é nada, né? Então, a gente precisa disso? Talvez precisemos, mas a nossa luta é para não precisar disso, para poder estar em conexão com a divindade, poder praticar o bem, falar o bem, ser o bem, né? Independentemente de qualquer símbolo. Eu estou lendo ali o crucifixo, né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falando um negócio interessante, falou, e se Jesus tivesse sido decapitado, por exemplo, a gente usaria uma
chama guilhotina no pescoço, né? Ou uma cadeira elétrica, se ele tivesse sido executado. Então, esses símbolos não têm muito sentido para a gente, ela não tem sentido algum. A gente pensa que é muito mais interno. E você falou de não deveria nem ter fotografia. Vocês não gostam de símbolos, mas vocês rejeitam, por exemplo, uma pessoa que faleceu e tal, colocar a fotografia ali para lembrar como... Não, a gente esclarece. A gente fala, por exemplo, o budismo, as religiões orientais, lembrando que o espiritismo, no meu conceito, pelo menos, não é uma religião, é uma filosofia. Tá. Nisso também tem gente que acha o contrário, tem gente que pensa diferente, né? Mas o que a gente diz é o seguinte, ó, se você quiser pôr, coloque ali. Mas não é isso, não é aquela imagem, não é colocar comida para o seu antepassado, não é acender um incenso, uma vela, não é? Tá. Agora, a gente respeita, a pessoa quer fazer, tudo bem, mas não é uma orientação do espiritismo. Mas você tem fotografia, fotografia das pessoas? Assim? Em casa eu tenho fotografia dos meus pais, né? Como fotografia pelo prazer, estão na minha mesa do escritório. Só dizer, lembrar que ele assim como tem dos meus irmãos, que estão todos vivos ainda, né? Tem dos meus bisavós. Sim, como lembrança. Aquela beleza da família, da gostosura, mas não é um altar e não é um lugar de peregrinação ou de rezar. Não. É que um dos motivos que José pediu para que levassem os ossos dele do Egito, para que não fizessem dele uma idolatria também, que era da cultura da época. E é tão normal, desculpe, a gente, no próprio espiritismo, né? Aquele médium é o médium bacana. Fica uma adoração, médium, coisa que é um horror. O próprio Chico não gostava. Você beijava a mão do Chico, ele beijava sua mão de volta para falar, eu sou igualzinho a você. Você conheceu o Chico? Eu não fui de birra, você acredita? Por quê? Porque eu falei, eu não vou ficar adorando uma pessoa. É o que ele está falando. Não, conversar. O que justifica. Mas hoje eu me arrependo. Falo, pô, podia ter ido lá ver o cara, entendeu? Deve ser bacana. Por admiração, não por adoração. Para compreender aquele fenômeno, mas não por adoração. Vamos ver o que outros líderes religiosos pensam sobre esse tema. Queria mencionar duas coisas. Primeiro, no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 20, Deus proibiu a gente criar qualquer imagem. Por que ele proibiu? Porque certamente imagem não aumenta a nossa fé. Mas ao mesmo tempo que Deus proíbe, Deus dá uma provisão. No Novo Testamento ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O que é que isso significa? Se eu quero que a minha fé cresça, eu vou à palavra e na medida que eu conheço pela palavra quem Deus é, a minha fé vai aumentando. Para nós, imagem potencializar a fé. A linguagem simbólica, ela é ideal para alcançar a parte de nós que precisa ser despertada quando nós queremos que um pedido seja alcançado por meio de uma oração, por exemplo. Eu, Regina, tenho um livro aqui de orações da Seite Onoye. E quando alguém que eu conheço está doente, por exemplo, ou tem um problema, logo eu pego esse livro e faço uma ou algumas orações que está aqui neste livro. E olha que interessante, né? No início, eu depositava uma fé enorme nesse livro, porque as orações surtem um efeito quase que imediato. As imagens são guias simbólicos que despertam em nós memórias que podem nos levar à felicidade ou ao êxtase ou a uma cura, por exemplo. Não é o livro em si que salva, que potencializa a minha fé. É o conteúdo, é a verdade. Esteja essa verdade neste livro, ou em outro, ou em nenhum outro livro. Mas de uma coisa é certa, essa verdade precisa estar em mim, precisa estar em nós. Quando eu vejo a imagem de La Pietà, quando eu vejo Maria com Jesus no colo, ali é Maria, ali é Jesus no colo. Não, é uma imagem que me lembra que não obstante a dor, a ressurreição vai chegar, a vitória vai chegar. Eu entendo que as imagens, elas nos ajudam, porque a gente precisa de coisas concretas. Elas nos ajudam a melhorar a nossa saúde física, emocional e espiritual, porque nos liga ao Criador. Imagens é uma coisa que nos usa para identificar. Nós é que tem imagens para mostrar qual origem nos está falando e como nós podemos receber solução para nossos problemas. Os símbolos conseguem criar uma ponte entre a nossa mente consciente e o nosso inconsciente, e por isso eles podem nos ajudar a canalizar as forças e as energias que são despertadas dentro de nós. Quando se apega ao corpo carnal, a objetos, imagens, pensando que essa pessoa ou esse amuleto, né, ou essa imagem vai me salvar, estamos de uma certa forma encobrindo a nossa natureza divina e passamos a ser dependentes disso ou daquilo. Se Deus quisesse imagem para aumentar a nossa fé, ele teria deixado uma forma de a gente ver Jesus através de pinturas, mas não, porque a fé não vem pela imagem, mas vem pela nossa confiança em Jesus, no que Deus prometeu. Não é o Jesus carnal que está fora do nosso ser que salva,
mas o Cristo eterno, o Cristo Deus que vive em cada um de nós é que salva. Como é que está o movimento nas nossas redes sociais? Aqui nós temos a nossa enquete perguntando, né? Você acredita que a imagem pode potencializar a sua fé? E na nossa enquete está o seguinte, 68% do público dizendo que sim, que acredita, e 32% dizendo que não. Separei aqui também 2 comentários. Um da Rosimeire, que falou, sim, já tive 2 milagres na minha vida e a imagem veio nos momentos. Fiquei entre a vida e a morte, lá estava Nossa Senhora. Só sabe quem sente e é divino essa sensação. Deus faz milagres e tem seus guardiões que nos guia. E também separei o comentário da Assis Rosicler, que falou, não potencializa a minha fé, mas respeito quem precisa das imagens para se sentir amparado pelas imagens. Minha fé está ligada pelos pensamentos em algo divino. Pelo que eu percebo nas redes sociais, existe uma divisão bem grande em quem acredita e quem também não acredita, porém um respeito muito bom entre as duas partes de quem precisa desse amparo da imagem. Arthur, você quer manifestar a sua opinião? Você acredita ou não? Eu acredito, Rê, eu acredito. Lá em casa nós temos muitas imagens, então é comum essa criação no âmbito familiar da minha parte em acreditar nas imagens e ter esse apoio com relação à fé. Agora, curioso que é isso. Diga, padre. Não, eu acho interessante porque nós 3 falamos, praticamente nós falamos a mesma coisa, assim, deu para perceber. Nós temos nós 3 nós estamos falando aqui, eu acho que eu tenho os outros religiosos. Todos nós concordamos que a imagem, ela não contém... O poder não está nela. O poder não está nela. Ela não contém a divindade, ela não contém. Isso é importante deixar claro que na igreja, porque de todas as igrejas que mais usa imagem é a igreja, porque a igreja usa... não só... Imagem, vela, medalhinha. Muito símbolo. E é importante lembrar o seguinte, a igreja sempre vai ver uma maneira da imagem, o símbolo que ela usa, sempre de me lembrar, de fazer memória da divindade. Você perguntou assim pro Alexandre, você tem essa fotografia? Tenho dos meus irmãos, inclusive os que estão vivos e tal. Que bom, porque eu olhar para ele e vou lhe dizer, olha que coisa boa. Assim também... Tem 2 problemas. Não, deixa eu só terminar aqui. Assim também a igreja ensina. Eu olho para a imagem, eu olho para a cruz, eu olho e sei que ele não está ali. Mas ela me ajuda a lembrar um momento. Quando geralmente os santos, existe todo um estudo iconográfico e também iconoclasta. Quando geralmente os santos que são representados são apresentados com símbolos. Por exemplo, o lírio tem um significado de santidade. Outro tem uma roda da tortura, ou do martírio. Então, é importante lembrar o seguinte, esta imagem vai me lembrar uma pessoa que viveu a sua vida por Deus e morreu por Ele, ou então não morreu por Ele martirizado, mas viveu a sua vida para Ele. Então essa imagem, por exemplo, quando eu olho a imagem de São José, vejo São José com a criança aqui, o menino aqui, e vejo ele segurando um livro. Sua santidade de um homem, de um judeu fiel, de um homem que viveu a sua fé, mas que cuidou da família ali de Nazaré. Isso me lembra dessa forma. Eu queria lembrar Juarez, desculpe, só interrompendo você nisso aí. Depois só para terminar aqui. 2 pontos aí que eu acho complicados. O primeiro as pessoas adoram o gesso. Não, adorar não. Essa palavra beijam, adorar é perigosa. Beijam a imagem, ajoelham-se na imagem, é aquela imagem que está sendo adorada, né? O objeto em si. E o segundo, mais complicado, eu acho, o comércio. Né? Eu fiz um documentário outro dia em Aparecida do Norte e a senhora da loja me falou que 90% do faturamento da cidade é em cima de bens físicos. Sim. Então, a única vez que se viu Jesus muito bravo, quando foi? No templo, na expulsão dos comerciantes do templo. Né? Ele falou, aqui não, vender essas coisas aqui não, isso não é a fé. Sim. Então esse é o perigo. É interessante também, que o encanto tem que vir do vínculo. Muitas pessoas nem conheceram essa pessoa que está lá esculpida. Então, cadê o encanto? No judaísmo, a simbologia ela é muito forte. Por exemplo, o tzitzit. Você tem aqui os fios que a gente usa. É para nos recordar dos preceitos. Sempre uma lembrança. Você tem 8 Então, mas não tem imagem, né? Não tem imagem, mas são 8 fios, 5 nós. 8 mais 5 é 13. E a numerologia cabalística da palavra tzitzit é 600. Então, é 613 preceitos. Então, o que nós precisamos, Regina, é de uma motivação. Uma vez um milionário deu uma festa, tinha na piscina dele crocodilos australianos.
Ele falou, quem pular na piscina vai ganhar todos os meus carros. E ninguém se manifestou. Bom, quem pular vai ganhar meus carros e minhas mansões. Ninguém se manifestou. Quem pular vai ganhar meus carros, as minhas mansões e os meus aviões. Uma pessoa caiu na água. Eita. E aí começou a lutar com os crocodilos. Pra cá, luta pra lá. Ele saiu do outro lado todo rasgado, cheio de hematomas. Aí o rico falou pra ele, você quer meus carros? Eu não quero. Minhas mansões, como é que eu posso passar pra você? Não tenho, eu tenho casa, não quero. Meus aviões? Não. Então por que você quer? Eu quero saber quem me empurrou na piscina. Mas eu preciso falar uma Mas coisa. nós precisamos desse empurrão, Então, às vezes. eu preciso, mas não como divindade por si só. Eu preciso falar. A palavra adoração, ela é uma palavra muito forte, que a gente faz uma diferença muito grande. Isso na Igreja Católica a gente faz uma diferença muito grande. Adorar, essa é uma convicção que existe. Nós só adoramos a Deus, só a Deus. E adorar a Deus, e isso é muito... Você não encontra na Igreja Católica imagem de Deus. Por quê? Porque a imagem de Deus é você. Deus não tem imagem. Não, ele tem imagem. Nós fomos feitos a sua imagem. Características. Sua imagem semelhante. Então, quando eu quero realmente ver a imagem de Deus, eu vejo meu irmão. Eu vou ver meu irmão. Eu não vou Até deixar porque as feições das imagens são muito questionáveis, né? Dizem que Jesus era par. Sim, exato. Então adoração é somente a Deus. Nós não temos adoração nem por imagem, nós não temos adoração porque essa palavra é muito forte. Tanto é que a palavra latria em grego, dulia é um apreço. Né? Nós dividimos o que é latria e o que é dulia. Dulia é um apreço por uma pessoa, o gostar de uma pessoa e tal. Então, na verdade, a adoração não tem adoração aos anjos, mas não tem adoração por exemplo, em Belém. Eu fui para Belém para ver o Círio de Nazaré, que é maravilhoso, espetacular. São acho que 2, 3 milhões de pessoas na rua. Com a imagem e a corda. Desesperados atrás da imagem. É muito bonito, é muito forte. Mas é uma adoração. Mas não é uma adoração. O que ele mostrou o tsetse? Sim. Qual a diferença do tsetse para uma imagem de um crucifixo? O tsetse é um preceito, um preceito da Torá, que as roupas de 4 cantos nós precisamos costurar esses fios. Então, mas como preceito, como lembrança para lembrar dos outros preceitos. Uma lembrança. Então, temos um elo em comum, que é o seguinte, em todas as religiões, até os religiosos que não estão aqui, mas que participaram, todas as religiões têm um start, um empurrão para nos ligar. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Mas não como divindade. Mas a Igreja Católica... Esse é o ponto que difere. Porque nos 10 mandamentos está escrito não pode servir imagens e ídolos. Mas a Igreja Católica não vê como divindade uma imagem. Quem disse isso, que vê como divindade uma imagem? Onde está escrito que a Igreja Católica apresentou... Mas é a reação dos fiéis... Mas não, demonstra divindade. Uma certa devoção àquela estátua. Mas espera aí, olha o perigo. A reação dos fiéis em relação àquilo não é algo preconizado pela Igreja há 2000 anos. Não é. Não é algo preconizado. Mas a igreja suporta a venda desses objetos. Não, eu prego todos os dias e todos os dias eu falo para as pessoas, quando apresento a imagem, eu sou de uma paróquia da Assunção de Nossa Senhora, que as pessoas veem Nossa Senhora com uma imagem muito bonita, onde Maria, ela tem uma mão levantada para o céu e uma outra mão que abençoa. Uma que significa isso, simboliza que Deus me leva para junto dele, né, enquanto eu olho o outro e não esqueço do outro. Então, as imagens, ela tem todo um simbolismo. Então, não há ensinamento na Igreja Católica que as pessoas devam adorar a imagem. Nunca houve isso. Quando o pastor disse assim, o judaísmo proíbe a construção de imagem. Não proíbe. O judaísmo proíbe a adoração, a idolatria. Eu disse antes, Deus mandou fazer a haste, Deus mandou fazer os querubins, então não proíbe. Quando o rabino tem muito mais autoridade, mas quando o povo de Deus chega numa terra, quando eles passam pelo lado leste, chega lá e encontra Canaã, cananeus, jebuseus, ferezeus e tal, é um povo que tinha sim ídolos, isso sim. Aí eles tinham ídolos, eles tinham as famosas acerás, que eram postes, que eles adoravam que a nossa visão é um pouco diferente, não precisa intermediário. Então, só queria isso não precisa de intermediário. Você vai direto a Deus, né? Pelo seu comportamento. Só para terminar, isso era condenado, porque eles acreditavam que a divindade estava ali dentro. Essa nossa mania de bater na madeira. Por quê? Porque existia lá na antiguidade, as pessoas pensavam que a divindade estava na madeira e falavam,
para fugir. Então, é por isso que eu quero dizer. Agora fala. Não, só para complementar, quando eu falo que o homem foi criado na imagem e semelhança de Deus, eu não quero dizer que Deus tem imagem. Pelo contrário, a Kabbalah explica, Alexandre, Padre e Regina, que Deus colocou características divinas dentro do ser humano e aí sim, nós podemos potencializá-las. O altruísmo, a criatividade, o intelecto, são características, porque a imagem... Não materiais. Agora é o seguinte, agora é domingo de Páscoa, o Rabino já falou do Pêssach. Sim, o padre vai na minha casa, inclusive, Pêssach. Você não me convidou. Você vai na missa, então. O Espiritismo comemora a Páscoa. O Espiritismo é muito liberal. Não, quer comemorar? Zero problema. Quer comer carne? Não tem problema nenhum. Quer comer só peixe? Está tudo certo também. Né? Porque não é a materialidade que importa. Mas o Alexandre é um grande entusiasta do judaísmo. Sim, meu cunhado é judeu. Meu cunhado é judeu, tenho grandes amigos judeus. Sim. Mas não é só do judaísmo, é de todo. Eu tenho, do lado da minha cama, Regina, falando de imagens, eu tenho uma Iemanjá. E eu não sou bandista, eu não sou do Candomblé. Comprei na Bahia, é linda, linda. Como pela imagem. Objeto de arte. Assim como tem o Francisco de Assis. E eu não sou católico, então, mas é linda a imagem pela beleza artística da imagem. Nem vela vocês acendem? Não. Mas o judaísmo acende? Vela nós acendemos no Shabat, mas por motivos de paz no lar. Porque antigamente... Shabat é toda sexta? Toda sexta-noite, quando o sol se põe até o sair das estrelas de sábado. Antigamente não tinha eletricidade. Sim. Então imagina, comer no escuro, vai tropeçar, vai quebrar o vaso, vai ter briga, o casal vai brigar. Não, vamos acender velas na véspera para o ambiente ser iluminado e a refeição ser prazerosa, porque nada como a luz do ambiente. Então não é que nós acendemos vela. E quantas velas são acesas? No mínimo 2, para lembrar. Shamor e Zachor, guardarás o sábado e aquela outra festividade Hanukkah, que vai acendendo? Hanukkah também, porque o milagre da menorá, o grande candelabro do templo, não havia azeite suficiente. Depois que eles entraram no templo, um azeite para um dia durou 8 dias. Prezado Rabino. Então acende a vela para lembrar? Para lembrar do milagre. Tá. E agradecer a Deus pelo milagre que vivenciamos há milhares de anos atrás. Então, nessa situação, essas velas são acesas. E no Shabat, senão Exato. não. Mas a vela representa também a espiritualidade. Nós não acendemos por superstição, não. Está escrito que Ner Mitzvah ve Torah Or. A vela é o preceito e a luz e a Torá é a luz. Não, mas espera aí. Nós não acendemos vela por superstição. Não, mas não falei que acende por superstição. Nós acendemos vela porque tem um significado para nós. A vela tem Primeiro, a vela tem um significado porque Jesus falou, você deve ser luz e você deve ser sal. Sal para não deixar a corrupção acontecer e luz para iluminar o mundo. Quando eu acendo uma vela, eu estou lembrando que eu devo ser luz. A vela, por que eu devo ser luz? Porque a vela, enquanto ela se consome, ela ilumina. O que deve ser a pessoa no mundo? Ela deve se consumir pelo outro e, enquanto isso, iluminar a vida do outro. E há um outro sentido, a vela tem esse sentido para a gente. Então ela não é superstição para dizer assim, isso vai iluminar uma pessoa na alma. Não é isso. É um sentido muito profundo. Inclusive agora, na Sábado Santo, que nós vamos celebrar a Páscoa, que é o grande Sábado celebração. De Aleluia. Sábado de Aleluia, que a gente diz porque o Aleluia volta para a igreja está toda na escuridão e vai ser preparado um Círio Pascal na porta da igreja com um fogo novo, que não pode ser por fósforo, porque tem um significado. Vai ser feito fogo com pedra, para que esse fogo novo. Um fogo novo que surja, e ele vai ser colocado na vela, e a gente vai enfeitar essa grande vela que simboliza a coluna luminosa no deserto, com alfa e ômega, princípio e fim, e o ano que a gente está vivendo. Para lembrar que Jesus, aí no nosso caso, Jesus é essa luz que ilumina. Antes houve uma coluna luminosa, agora Jesus é essa luz que entra na igreja. E à medida... Então são símbolos que vão me lembrando. Se eu não tiver símbolos que me refaçam, que me tragam a espiritualidade, isso se perde, vai se perder. Então, aí nós diferimos também, desculpe, Gina. Pois não, à vontade, Alexandre. Eu entendo o que você está falando. Nós vamos radicalmente no sentido oposto. O sentido que nós não devemos precisar de símbolos. Nós não devemos precisar ser lembrados de nada. A gente tem que desenvolver o próprio pensamento para estar o tempo todo em oração, via o nosso pensamento, a nossa palavra, o nosso modo de agir. Então, é nos livrar das coisas físicas, materiais, sabe? Quanto mais a gente ficar, olha, acendi assim para lembrar tal coisa, não foi o fogo do fósforo, foi tal coisa, a gente está, nossa interpretação, né? Voltando para um passado que não precisa. Nós temos que desenvolver o nosso raciocínio para não precisar de nada, para poder estar para interiorizar. Mas completamente interiorizado. Como que a gente ia saber das histórias se eles não fizessem Exato. E é interessante que a vela, por você estar falando da vela, a chama sempre está subindo. Sempre subindo. Ela está sempre subindo. Então é um motivo de inspiração também. De inspiração. É. O judaísmo fala, Acharei Ma'asim Nimshachim Alevavot.
Através das atitudes se despertam os corações, mas com um propósito maior. Não fica parado na motivação, porque ela acaba. Você tem que ter um ideal nobre por detrás da tua existência. Vamos ver o que o Pondé, o nosso filósofo, o maior filósofo desse país, pensa sobre esse assunto. Viu? Olha, diga-se de passagem, eu não tenho fé religiosa nenhuma. Agora, se a imagem pode aumentar a fé, do ponto de vista de estudos de religião, não há dúvida que sim. As imagens são elementos de grande trânsito espiritual, estático, estético, principalmente se elas forem belas e trouxerem imagens que nos levam ao plano espiritual. Então, acho que pode sim, a imagem pode aumentar a fé, sim. Ele acha que pode aumentar a fé. Eu jurava que ele ia falar o contrário. A gente está tendo uma discussão até o que é a fé, né? Eu ouço as pessoas falando, eu tenho muita fé em santo não sei quem, tenho muita fé em Jesus. Eu fico pensando, o que quer dizer isso? No meu entendimento, quer dizer o seguinte, Jesus, estou falando o seguinte, eu tenho fé em você, faça favor de não furar comigo. Eu acho uma troca ruim, né? A fé, na verdade, não é uma coisa que você espera que aconteça, é uma coisa que você realiza. Eu tenho fé que eu conseguirei. Por quê? Porque eu estou num caminho legal, porque Deus me ajuda, porque eu estou tentando fazer o bem, né? Para mim isso é a fé. Agora, quando a gente precisa de uma imagem para ter fé, eu acho que está fraco o negócio ali. Não, mas como é um assunto contraditório e surpreendente, né? Eu jurava que ele ia falar, não acredito de nada disso, né? É porque na filosofia, na história, sempre, se você olha o ser humano, ele é simbólico, a gente vai estar simbólico. A gente precisa das coisas, né? A gente precisa de ter símbolos. A vestimenta é um código. Nós precisamos de, por exemplo, por que eu uso isso? Por que eu uso um colarinho? É uma representatividade. Por que você? Então você precisa de códigos para se relacionar. O Alexandre está com a roupa dele. Porque no espiritismo não tem roupa alguma. Nada, por exemplo, eu uso um colarinho. Por exemplo, na missa eu uso muitos símbolos. Para celebrar, eu uso. Muitos símbolos. São 5 peças de roupa que eu uso, como do sacerdote do Antigo Testamento. Cada peça que eu uso tem alguma coisa a ver com aquelas peças do Antigo Testamento. É muito parecido, muito parecido. Por quê? E tudo tem um sentido. E todas as vezes que eu vou vestir uma peça, eu tenho que rezar. Para lavar a mão, antes de celebrar a missa, para lavar a mão, eu rezo. Da Domini Virtuti Manibus Mei et em latim fica mais chique. Mas quando eu estou lavando a mão, eu peço, lava as minhas mãos, mas ao mesmo tempo purifico o meu coração, porque eu vou oferecer um sacrifício agora, não pode. Então, eu boto um símbolo, quando eu vou colocar um chamado símbolo, ele passa sobre os meus rins. Os judeus que nos ensinaram isso, o rim é um lugar de purificação. Então eu ponho a túnica. Quando eu coloco o símbolo, eu rezo, dizendo para que Deus purifique, porque os rins me purificam. Aí eu coloco a alva, então tem todo, nós somos simbólicos, a gente precisa desse símbolo. Talvez por isso que o Pondé tenha, não só na religião, em tudo a gente precisa de símbolo. Você sabe, você está falando de roupa, eu sou militar, eu sou tenente do Exército. Isso eu não sabia. Não, lá no passado, né? E um dia que uma vez eu estava com a farda de militar, numa padaria, tomando um café, e uma mãe com uma criancinha falou assim, você fica direitinho, senão o guarda prende você, entendeu? Verdade. Eu na hora, Regina, falei assim, não, o guarda não vai prender você, pode ficar à vontade. É um horror. Veja como a indumentária tem uma simbologia, né? E é péssimo, porque eu que estou com essa roupa, eu sou mais que você que não tem essa roupa, né? É por isso que a gente não tem nada, porque a gente é igual. E o que se fala do espiritismo é justamente que é fácil compreender, porque ele fala a linguagem atual, simples, não tem símbolos. Sim. Né? Arthur, o que o pessoal está falando? Olha, em todos os outros debates, eu não senti essa... Hoje pegou mais. Hoje estava mais aquecido. Estava mais aquecida a conversa. Mas com muito respeito. Sempre. Sim, carinho. Sempre. Não, amor. Carinho. Ele não fosse dar carona hoje de moto, mas eu não tenho... Por isso você atrasou. Por isso você atrasou. Porque a moto dele não pega o trânsito. O Rabino atrasou. O Rabino atrasou. Aliás, ele atrasou a gente... Tudo dedo duro, hein? Tudo dedo a gente duro. tá aqui até agora. Mas ele me negou a carona de moto. Se eu tivesse com a moto, não pegaria o... Eu ficaria lá direitinho. O pessoal de casa fala o quê, Arthur? Olha, você sabe que tem gente nas redes sociais falando que tá rendendo mais que reality show, viu? Mas aqui no Você Acredita, nas nossas perguntas, né, que nós colocamos, 67% diz que sim, que acredita na potência da imagem com relação à fé, e 33% disse que não. E para encerrar, eu separei um comentário aqui da Zezé Alonso, que falou: penso que o importante é termos fé e fazer o bem. Cada um segue a sua religião ou doutrina que o completa. Disse a Zezé nas redes sociais do @Gazeta Mulheres. Estamos já chegando perto do fim
Estamos ali debatendo o assunto. Obrigada. Estamos perto do fim do nosso encontro. Na próxima vez que me entregar no ar, ele vai... Eu vou entregar ele que ele estava comendo lá atrás, atenção. Pode ver que ele está com uma pintinha de molho aqui. Não deu tempo de almoçar, você viu que eu trouxe a... Não deu tempo de almoçar não, coitado. Trouxe marmita? Trouxe o delivery. Ele depois... Eu falei... Eles entregam a gente sentou no restaurante para comer, pediu o prato, deu horário, a gente mandou embrulhar e trouxemos. Pronto. Olha, eu vou aqui, o Alexandre nos trouxe esses 2 livros dele. Olha que interessante. Olha que lindo, gente. Lindo. Olha que lindo e olha que tema lindo. Lindo, de muito bom gosto. Da editora Sextante. Ele não faz propaganda, eu faço. Esse Faça, por favor, que eu me enxergo. Da editora Sextante, você encontra em todas as boas livrarias. Se não encontrar, não é uma boa livraria. Muito bem, padre. E ótima sugestão de leitura para agora, para esses feriados. Você sabe uma coisa, eu fico sem graça mesmo de falar sobre eles, mas não tenho vergonha numa coisa, Regina. 100% dos direitos autorais são doados para as casas André Luiz. Então, gente, a morte na visão do Espiritismo, a vida na visão do Espiritismo. Que interessante. É legal, né? Parabéns. Que ele falou que esse livro da morte foi um momento de conversa para uma pessoa que tinha passado pela morte uma menina de 14 anos cuja mãe morreu numa situação trágica. E olha que bonito. Então, ele não fala, eu tenho que falar. Fale, por favor. E olha que bonito, olha que bonito. E o bom gosto, né? É uma trilogia, viu? Que o próximo que sair vai ser a Felicidade na visão do Espiritismo. Ah, é? Já tem data para sair, não? Não, ele começou a inventar agora. Sabe assim, jornalista que não escreve, sei né? como é que é. E ele fala pra mim, você é católico, usa símbolo. E ele usa, vou usar uma florzinha como símbolo. Essa daqui também tá linda. Então não põe esse símbolo aqui, Alexandre. Essa daqui também tá linda. Tá vendo, Alexandre? Vou pôr na minha casa, vou adorar essa florzinha. Eu queria aproveitar a presença de vocês e pedir, eu não sei se uma prece, oração, uma bênção, eu não sei como que fala, porque temos aí o feriado da Páscoa. Lembrando que a Páscoa, a Páscoa cristã, ela não coincide com a Páscoa judaica, ela quase coincide, mas pelos cálculos, há um cálculo matemático muito bem feito para não coincidir, justamente por respeito. A Páscoa cristã, ela é sempre comemorada no primeiro domingo de lua cheia, depois do dia 21 de março. Por causa desse cálculo, porque o calendário também judeu é lunar, a gente nunca vai coincidir, sempre é perto. A Páscoa cristã esse ano vai ser... Nós começamos já a celebrar a Páscoa. Como os judeus, a gente começa a celebrar a Páscoa no domingo de Ramos. Que foi o domingo que passou. É uma celebração da Páscoa e vamos terminar no dia 17 a celebração da Páscoa. Por isso que é a Semana Santa. A Semana Santa. Por isso que os judeus começam no dia 15, né? Essa sexta-noite é o primeiro Seder de Pêssar. Então, são quantos? São 2 Sidarim, 2 jantares, e durante a semana inteira celebramos a festa e no 7º dia lembramos da abertura do mar, milagrosa, a revelação única na história da humanidade. E foi quando Moisés conseguiu levar o povo judeu para eles chama passagem. Pêssar. Para nós é passagem também, porque Páscoa é passagem, mas para nós tem um sentido diferente, porque para nós é da passagem da morte para a vida. Eu pedi uma bênção para o padre, para o Rabino e o Alexandre, se quiser falar algumas palavras, fique à vontade. Outro assunto só na próxima, não dá tempo hoje, a próxima vez, eu queria que o Rabino falasse de um projeto que ele está tocando muito interessante, que é da união das religiões contra o preconceito religioso. Vamos fazer uma pauta sobre isso? Rabino? Acho que é bem importante. Esse espaço está sempre aberto para esse tipo de discussão. Intolerância aqui não. Muito Rabino, maravilhoso. Obrigado. Então, vocês querem falar algumas palavras? Eu queria só deixar um ponto para reflexão, porque Pêssar nós celebramos a liberdade, mas a liberdade não é física. Não, porque o faraó não existe mais, o Egito está no museu, o Egito Antigo. Então o que nós estamos celebrando? A liberdade espiritual. Que Mitzrayim, Egito, em hebraico é Meitzarim, os limites. É aquilo que te prende. Uma vez um pai falou para o filho que estava empinando pipa: filho, vamos passear que eu vou te ensinar a empinar pipa. O filho falou: mas esse fio está prendendo a pipa, tira o fio que ela vai voar. O pai falou: vou aproveitar para ensinar uma lição. Cortou o fio, a pipa foi voando, até que o vento acabou e ela caiu. O pai falou: tá vendo, filho? Aquele fio que você achava que prendia, dava a ela o equilíbrio. Então, a liberdade não é você fazer o que você quer, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Isso é libertinagem. Liberdade é você abdicar, muitas vezes, de prazeres imediatos, em prol de benefícios futuros, em prol de uma vida mais significativa, em prol de um ideal nobre. Aí você vai dar sentido à sua própria existência. E Pêssar, uma oportunidade de a gente parar e pensar nesses valores milenares. A Páscoa cristã ela é tida como a celebração mais importante na igreja, mais importante.
Pode perguntar, mais importante que o Natal? É, mais importante que o Natal. Porque a gente celebra justamente essa passagem da morte para a vida. Por quê? Porque em Jesus nós ressuscitamos com ele. Na cruz, quando Jesus entra em Jerusalém, ele vai assumir um trono. O trono que ele assume é a cruz, né? Na cruz ele morre no meu lugar, por isso nós chamamos ele de Cordeiro de Deus. Aquele cordeiro que se imolava no templo antigamente, não é mais imolado, porque Jesus imolou-se uma vez e me deu vida. Em Jesus eu tenho vida. A partir de Jesus eu não morro mais. A partir de Jesus eu ressuscito com ele. É isso que a gente celebra na Páscoa. Uma vida nova, mas uma vida que não tem fim, uma vida ressuscitada em Cristo. Feliz Páscoa para você. Eu quero que ele dê a benção para a gente aqui. Não, eu não tenho esse poder, mas a minha mensagem é aproveitar esse momento. Eles falaram tão bem da Páscoa, né? Um momento que está todo mundo mais sensibilizado, mais aberto, que a gente compreenda que a responsabilidade é nossa. Eu não mudo o outro, mas eu consigo mudar a mim mesmo. Jesus, entre várias falas, teria dito o seguinte: os saudáveis não precisam de médico. Quem precisa do seu apoio, quem precisa do seu carinho, da sua compreensão, é justamente as pessoas difíceis da sua casa, da sua família. Então, aproveitando esse momento de Páscoa, né, Regina, onde está todo mundo mais sensível, que nós nos dediquemos a amar as pessoas do nosso entorno, da família, da sua própria casa. Vou agradecer também o Arthur, que esteve aqui conosco. Vou encontrar com ele daqui a pouco, mas num outro contexto, né, Arthur? Os outros que participaram. Todo mundo, os outros religiosos, a sua companhia aí. Esse quadro realmente me enche, assim, me preenche de esperança, de alegria, de fé. Vou agradecer o Padre Juarez, o Instagram do Padre Juarez é Padre Juarez, com Z. Rabino, o Instagram do Rabino é by Ravissani. E o Alex Caldini, que o Instagram dele é @AlexCaldini. Meus queridos, Você me inventou sinto mais um by aí? privilegiada. É que assim, é by Ravissani, R-A-V-S-A-N de navio Y. Rav é Rabino, Sani é meu nome, Rabino Sani. By é as redes by Ravissani. Me sinto privilegiada, abençoada em tê-los aqui conosco sempre. Amém. Muito obrigado. E parabéns pelas pautas significativas, construtivas e positivas. Muito obrigada. Obrigada por terem vindo. Uma semana, muito obrigada. Uma semana tão conturbada. Pesach Kasher Besameach para todos. Para todos. Pesach Kasher e muito alegre para todo mundo. Que assim seja. Muito...